Ótimo. Então, a partir de agora, bem-vindo, boa tarde a todos, bem-vindo ao seminário, né, da série de sustentabilidade. Esse é um webinar gratuito, ele é promovido pela rede Advances in Clean Production Network, e hoje eu vou falar sobre análise de incerteza utilizando a técnica de Monte Carlo, uma abordagem prática em estudos ambientais. Eu sou o professor Fene Agostinho, sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Paulista. E, bom, essa apresentação está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no nosso website para quem tiver interesse. Bom, antes de mais nada, né, eu não tenho formação em estatística, tá bom? Então, assim, a ideia não é aprofundar sobre o tema, a ideia é mostrar mais uma parte prática e o que vem sendo feito na literatura científica, mais focada às ciências ambientais, engenharia de produção, relacionada ao tema de análise de incerteza, focada também na aplicação da técnica de Monte Carlo, tá bom? Bom, vamos começar então com alguns conceitos gerais sobre incertezas. Acredito que a maioria de vocês, se não todos, já conhecem, né? A diferença entre os significados de exatidão e precisão, mas apenas para relembrar um pouco, porque isso é importante no desenvolvimento desse seminário, ok? Bom, essa figurinha aqui, ela resume muito bem a diferença entre os dois conceitos. Nessa primeira figura, nós temos um alvo aqui, onde o centro, ele mostra o local exato onde teríamos que acertar, né, ter os nossos resultados e as tentativas consideradas, que são simbolizadas por esses pontos azuis, que estão bem distribuídos, aliás, né? Então, esse é um grande exemplo de que não tem-se exatidão e nem precisão nesses resultados, tá ok? Ele não é preciso e nem exato. E a distribuição desse tipo de comportamento é nessa distribuição de probabilidade aqui, que seria uniforme, né? Então, teria uma distribuição dos nossos valores, das amostras, das tentativas, dessa forma aqui. Nesse segundo, já é um pouco diferente. Aqui nós temos precisão, porque todos os nossos valores, nossos resultados, eles estão mais próximos uns dos outros, né? Então, ele tem certa precisão. Por outro lado, a mediana dessa amostra aqui, ou a média, né? Ele está longe desse ponto central. Então, ele também não é exato, mas ele é preciso. Então, o comportamento, a distribuição dele já tem um comportamento um pouco diferente. Já é uma gaussiana, né? Similar a uma gaussiana, que é uma distribuição normal, ok? Mas a mediana dela aqui, se nós subirmos, ela vai estar fora do valor central. Então, não é exato. Tem certa precisão, mas não é exato. Esse outro aqui, os pontos estão mais espaçados do que o segundo exemplo, ok? O que a gente percebe por essa distribuição gaussiana aqui, né, onde as caudas são maiores e a base dela é maior também. Mas a mediana dela, ou a média, na verdade é a mesma coisa, uma distribuição normal, ela passa bem aqui no ponto central. Então, ela é exata, mas não é precisa. Agora, o último exemplo, que é o que nós buscamos, né, que seria o ideal, na verdade, é esse tipo de resultado aqui. Ok? Onde os nossos pontos, os nossos resultados, ou as nossas tentativas, eles estão bem próximas uns dos outros, né? Ou seja, há precisão e há exatidão também, porque todos eles estão bem próximos do ponto central, que é o alvo, que seria o valor verdadeiro, ou o valor de referência. E o comportamento seria dessa gaussiana, né? Bem fina, comprida e fina, e a base dela é bem estreita. Então, a mediana dela estaria bem aqui no centro. Bom, dito isso, apenas para relembrar esses conceitos gerais, né, sobre exatidão e precisão, então a gente tem uma primeira definição de incerteza aqui. Então, incerteza é uma estimativa que quantifica a confiabilidade, essa é a palavra-chave. Ela mostra a confiabilidade do resultado de uma medição. Então, quanto maior for a incerteza, menor será a confiabilidade desse resultado. Tá? Então, incerteza mostra quão confiável é o nosso número, o nosso resultado, ok? E isso também é representado por essa figura aqui na lateral. Então, nós temos aqui uma distribuição normal, tá? E a precisão, ela é medida aqui embaixo.
tá? Dessa forma, assim, quanto maior for essa base da gaussiana, menos preciso é o nosso resultado. Então, menos confiável é o resultado. O que nós temos que fazer, então, buscar, né, tentar, principalmente, é obter uma base mais estreita, ok? Repare que eu não estou falando aqui de erro, não estou falando de exatidão. Então, exatidão, na verdade, está fora do contexto desse seminário de hoje. O que nós vamos falar é sobre incertezas nos nossos números, nos nossos resultados. A exatidão já é a distância da nossa média, da nossa mediana, em relação ao valor de referência, ou valor verdadeiro. Tá? Mas isso, principalmente para o campo das ciências ambientais, já é um assunto um pouco mais complexo, porque estabelecer valores verdadeiros é um pouco complicado, se eles existem. Tá? Então, o foco do seminário é precisão, e não a exatidão. Bom, as diferenças existentes entre essas duas definições, a sensibilidade e incertezas. Boas práticas de modelagem requerem que o analista forneça uma avaliação da confiança no modelo e dos dados dele, possivelmente avaliando as incertezas associadas ao processo de modelagem. E as análises de incerteza e também de sensibilidade, elas oferecem ferramentas importantes, então, para caracterizar a incerteza associada nesse meu número, nesse meu resultado, ok? A ideia sempre é fornecer de forma clara, né, e de forma ética, as incertezas que estão relacionadas àquele número que você calculou, aquele número que você obteve. Mas elas são diferentes, então, o que eu gostaria de explicar agora, rapidamente, a análise de incerteza, ela quantifica a incerteza dos resultados obtidos, no valor que eu medi. Só relembrar do slide anterior, ela mostra aquela base, né, da minha distribuição uniforme. Agora, sensibilidade, o foco é diferente. A análise de sensibilidade, ela tem o papel de complementar, de ordenar por importância a influência, força ou relevância que os inputs que entram, né, na minha contabilidade possuem sobre os outputs. Então, a sensibilidade, na verdade, seria uma etapa posterior à avaliação de análise de incerteza. A sensibilidade, ela funciona para mostrar para o tomador de decisão onde que ele tem que agir, aplicar esforços, em que variável ele tem que agir, e agindo nessa variável, os resultados vão ser maiores, vamos dizer dessa forma, tá? Porque muitas vezes nós aplicamos esforços numa variável e pensamos que é importante, que vai alterar o resultado, mas ela acaba não alterando o resultado. Então, seria um tempo precioso perdido. E a análise de sensibilidade, ela vem, então, para cumprir com essa lacuna, para verificar onde devemos agir. Então, incerteza quantifica incerteza num resultado, no número, no indicador, etc. Agora, análise de sensibilidade é uma etapa posterior para verificar e ordenar a sequência de ações que devemos ter. Bom, esse aqui um trabalho, né, resultado de um trabalho muito importante de um ex-aluno meu, que é o Tamis, que inclusive está assistindo agora o seminário, né? O Tamis foi aluno meu, orientado por mim, do doutorado, e a ideia do projeto, da tese dele, foi justamente promover esse procedimento de avaliação da sustentabilidade, porque até então, isso acontece hoje, inclusive, tá? Você encontra na literatura muitos pesquisadores que escolhem uma métrica ou indicador de forma aleatória, calculam esse indicador para o sistema deles e querem discorrer sobre sustentabilidade, mas sem antes fornecer um construto suportando todo esse procedimento. E a ideia do trabalho também foi justamente essa, fornecer esse construto, né, que é simbolizado por essa figura aqui embaixo. Tá? Essa figura aqui de baixo, ela é baseada principalmente, né, no PDCA, que todo mundo conhece, e separou-se, tentou-se aqui fornecer diferentes etapas, né, cada uma com suas prioridades, significados, dentro desse PDCA. Então, a gente tem aqui no estágio 1, por exemplo,
a contextualização da avaliação, onde você define objetivos, escopo, unidade funcional, você faz os seus diagramas para conhecer o seu sistema. Aqui na etapa do fazer, que é a etapa 2, você vai o quê? Escolher os indicadores, mas a escolha não é aleatória. A escolha é baseada no modelo 5-senso, o modelo 5-senso de avaliação da sustentabilidade. Ok? É um modelo conceitual importante que nós vimos, né, no webinar do professor Biagio, na semana passada, e ele sustenta, então, essa escolha de indicadores, que pode ser de forma individual pelo analista ou de forma participativa, ok? Depois de escolha dos indicadores, temos a etapa, então, da verificação aqui, que é a etapa 3, onde se quantificam esses indicadores. Você pode normalizar, estabelecer pesos, você pode definir objetivos, metas, utilizar técnicas, multicritério de avaliação ou não. Isso, na verdade, quem define é o analista, ok? E a última etapa aqui, como nós podemos ver, sugere-se uma análise de incerteza nessa etapa, ok? Para quê? Para que os seus resultados mostrem, né, a confiança para o leitor, ou para quem vai trabalhar com aquele número depois. O quão confiável é esse número? E a etapa 4 dessa proposta é justamente a etapa de agir, né? A etapa de management, ou seja, onde você deve atuar para fazer com que o seu sistema melhore. E aqui entraria a avaliação da análise de sensibilidade, seria em que variáveis que eu devo trabalhar e que vão me resultar em alterações mais positivas, né? Positivas maior, no sentido maior, eu vou ter melhores resultados. E esse ciclo ele se mantém, né? Assim como a própria definição de produção mais limpa, é um processo contínuo de verificação e de melhora. Então, a ideia do SWAPRO é justamente essa, fornecer esse construto para você aplicar ele em estudos de sustentabilidade. E as análises de incerteza e de sensibilidade, elas fazem parte dessa técnica, desse procedimento. Um outro trabalho muito importante, publicado recentemente, de uma ex-aluna nossa também, né, da Maria de Fátima, ela foi orientada pelo professor Biagio. Bom, ela fez um trabalho muito bom, ela pegou da literatura científica, ao longo dos últimos 30 anos de publicações, todas as transformidades existentes, e ela usou uma série de técnicas estatísticas em cima dessa amostra para verificar algumas premissas que o Odum colocava, né, como hipótese no livro dele, de 1996. E como conclusão desse trabalho importante foi que realmente essas premissas elas foram verificadas estatisticamente, né? Essa é a principal conclusão do trabalho dela. Mas há outros aspectos positivos que derivam desse trabalho, né? Um deles, por exemplo, é esse gráfico aqui em cima. Ele mostra claramente a relação entre transformidade, a relação linear, né, entre transformidade e energia. Tudo bem, está numa escala logarítmica aqui, mas a ideia é que, de acordo com os dados que a Maria de Fátima pegou da literatura, existe uma faixa, né, vamos chamar de flutuação estatística aleatória, que você pode trabalhar dentro dela. Ou seja, ela nos deu essas duas linhas tracejadas azuis aqui, e ela diz que se as transformidades estiverem aqui dentro dessa faixa, pode ser utilizado, são flutuações estatísticas, etc, etc. Por outro lado, se calcularmos alguma UEV, ou se encontrarmos na literatura uma UEV que foge dessas áreas, né, que ela esteja nessa região, por exemplo, ou na região aqui de baixo, então aí já é um problema, possível problema relacionado à teoria, né, ou na própria montagem do experimento. Então, assim, essas técnicas estatísticas, elas vêm aparecendo e são muito úteis e auxiliam, né, o analista a escolher os fatores mais apropriados e mais justificados pela estatística e que podem ser utilizados no trabalho dele. Conceitos gerais sobre incertezas. A caracterização total da incerteza de modelos depende de inúmeras fontes, mas de forma geral, esses autores, né, Lloyd e Ries, eles classificam as fontes de 3 formas diferentes, né? Pode existir a incerteza no parâmetro, pode existir incerteza no modelo ou incerteza no cenário. Ele classifica dessa forma.
A primeira, em relação ao parâmetro, refere-se à incerteza nos dados de entrada. Por exemplo, dados brutos primários, as intensidades de energia, outros fatores de conversão de outras métricas. Então, quando há dúvida sobre qual parâmetro considerar, há incertezas relacionadas. Em relação ao B, que é a incerteza no modelo, este refere-se à apropriação de um dado modelo ou diferenças entre as saídas dos modelos propostos. Um exemplo, eu posso utilizar um modelo matemático que descreve muito bem, por exemplo, o fluxo de ar, do fluido ar, não sei, na Itália, por exemplo, perto do vulcão. Ótimo, esse modelo funciona muito bem lá, etc. Mas se eu pegar ele e trabalhar para caracterizar o fluido água, por exemplo, encontrar vazões em rios, etc., talvez o resultado não seja tão preciso e mostre algumas incertezas, né? Então, o fato de eu pegar um modelo existente e estar trabalhando por um outro fluido, nesse exemplo, ele vai trazer incertezas. E também ele está relacionado, né, essa mesma ideia dos modelos, ele está relacionado ao item C, que são as incertezas do cenário, né? Que refere às diferenças entre os vários cenários geográficos, temporais e tecnológicos que podem ser mascarados pela estimativa de um modelo único. Aqui tem a ver realmente com regionalidade. Então, um modelo feito para calcular a vazão de um rio, por exemplo, feito na China, se eu pegar ele funciona muito bem lá, com a sua precisão elevada, etc. Se eu pegar aquele modelo matemático e trazer para o Brasil e tentar trabalhar ele no Rio brasileiro, pode ser que já hajam algumas incertezas, porque as características, né, climáticas, da forma do canal, da água da China, são diferentes do que nós temos aqui. Então, são incertezas no uso dos modelos. Por experiência que eu tenho encontrado nas minhas revisões da literatura, né, trabalhando nesse tema nos últimos anos, pouco se tem, ou na verdade quase nada, se tem relacionado às incertezas no modelo e no cenário. O que se encontra bastante, aliás, tá? Independente da métrica utilizada, se estou trabalhando com energia, com avaliação do ciclo de vida, pegada ecológica, o que se encontra bastante são as incertezas referentes aos parâmetros. Tá? Isso se encontra muito na literatura. Então, o foco desse seminário vai ser relacionado às incertezas nos parâmetros. Aqui, só a título de exemplo, para que nós podemos pegar a ideia de forma mais fácil, né? A incerteza no parâmetro, ela se aplica, como eu já disse, a qualquer métrica. Eu posso trabalhar calculando incertezas, né? Dentro da síntese de energia, avaliação do ciclo de vida, na pegada ecológica, felicidade, não importa a métrica que eu esteja trabalhando, tá? Mas eu posso utilizar incertezas no parâmetro utilizado nessas métricas. Então, de forma bem didática, nós temos aqui nessa primeira coluna, né, a fase de inventário, que é uma fase obrigatória para qualquer tipo de avaliação que você vai fazer. Você precisa conhecer o sistema que você está estudando, né? Você precisa diagramá-lo, você precisa saber os fluxos de massa, de energia monetária que entram nesse sistema, se interagem para produzir alguma saída. Tá, ok? Então, a primeira fase é o inventário. Já aqui podem surgir algumas incertezas. Se eu tenho um caso de estudo, é um caso bem particular, então, aquele número, na verdade, que eu estou trabalhando, eu consideraria ele como um valor que representa a realidade. Então, ele não teria incertezas associadas. Mas, muitas vezes, pode ser que nós não temos acesso, por exemplo, à experimentação, a ir no campo, pegar informações, e temos que nos debruçar de dados da literatura. Tá? Então, temos que confiar de dados da literatura. E você pode, por exemplo, pegar um paper e lá utilizar os dados do inventário que aquele pesquisador fez, tá? Mas você pode encontrar um outro paper com um sistema semelhante, né? Inclusive ao seu, e os dados do inventário dele são um pouco diferentes ao do anterior. Então, o que você faz? Qual é o paper que você confia? Qual é o que exprime melhor a realidade do seu sistema? Ou não, você tem dúvidas, então você gostaria de considerar
esses dois papers, que contém informações dos dois inventários. Tá? Então, aí você já tem algumas incertezas. Outro aspecto das incertezas estão relacionados aos fatores de conversão. Se eu estou trabalhando com a síntese em energia, eu vou buscar nos bancos de dados as UEVs, ou transformidades, né, para cada item que eu estou contabilizando no meu inventário. Mas, às vezes não, frequentemente acontece, que eu tenho disponível diferentes valores de UEVs. Isso também se aplica aos fatores de emissão, por exemplo, quem trabalha com a avaliação do ciclo de vida. Quando nós entramos no banco de dados do EcoInvent, por exemplo, mesmo para um item só, ele fornece muitos valores. Então, começa a criar dúvidas sobre qual valor que eu devo adotar para colocar no meu trabalho. Tá? Devo estabelecer um de forma criteriosa ou não? Ou devo pegar mais do que um e aplicar uma análise de incerteza? Quem define isso é o analista. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho incertezas no inventário, tenho incertezas nos fatores de conversão. Obviamente, como o resultado da minha análise depende, né, tanto do inventário quanto dos fatores de conversão, então os meus resultados vão também carregar todas essas incertezas nos parâmetros. Exemplos, né? Focando agora na síntese em energia. Esse é um gráfico que eu peguei da tese de doutorado da Fátima, ok? É um box plot, ele representa a distribuição das transformidades, tá? Está de forma agregada, tudo bem, mas não é... ele serve, né, para o que eu quero mostrar aqui agora. Ele está de forma agregada, ou seja, por exemplo, combustíveis, pegou todos os combustíveis e agregou dentro, tá? Seja diesel ou algum outro tipo de combustível. Bom, aqui na parte de cima, né, recursos naturais, aqui nós temos os sistemas mais naturais, enquanto aqui na parte de baixo nós temos maior impacto humano, né, chegando até a informação que é o último item. E a gente percebe que existe um acréscimo nas UEVs, né? Então, de forma assim, operacional e prática, vamos lá, eu gostaria de pegar uma UEV para minerais, por exemplo, né? Eu estou trabalhando com minerais. Então, se nós observarmos esses dados que a Maria de Fátima levantou, o menor valor que ela obteve foi esse daqui. E o maior valor que ela obteve foi esse daqui. Tudo bem, esse valor aqui é um outlier, tá? Mas vamos ignorar isso por enquanto. Mas tem uma faixa bem grande de valores para os minerais que eu poderia estar trabalhando. Eu poderia estar escolhendo o menor valor, que seria mais ou menos o valor 6. Acho que é 7 por joule as unidades aqui, tá? E o maior valor seria mais ou menos 18. Então, 6 a 18, 3 vezes maior do que o menor valor. Então, qual valor de UEV eu deveria usar? Isso pode criar muita insegurança, ok? Muita incerteza. Principalmente para os analistas mais jovens, né? Outro exemplo é para o diesel, que é essa tabelinha aqui de cima, tá? Eu também peguei essas informações do trabalho da Maria de Fátima. Eu fui no banco de dados, né, que tem no final do trabalho dela, e peguei esse específico para diesel. Para diesel, eu consegui encontrar 5 valores diferentes para as transformidades, tá? Em Seg por joule. O valor mais baixo é esse de Federite, né, de 1,31. Todos eles estão E elevado a 3, tá bom? O segundo é Wang, 25. Olha, já são quase 15 vezes maior do que o primeiro. Depois eu tenho Bastianoni, 92. Olha quantas vezes ele é maior do que o primeiro. Tem o Ingersen e tem o Brown, de 2011. Olha o valor do Brown comparado ao primeiro valor. Quase 150 vezes superior ao primeiro valor. Então, qual EV para diesel eu devo utilizar no meu trabalho? Isso pode criar, e cria, geralmente, incertezas. Ainda continuando no tema das UEVs, essa figura eu também peguei na tese da Maria de Fátima, tá? Esse é específico para combustíveis fósseis, tudo bem?
De acordo com a revisão que ela fez e com os dados que ela pegou na literatura, ela encontrou uma distribuição, né? São valores diferentes que ela encontrou na literatura. Tudo bem que há uma frequência maior para os valores localizados aqui, né? Nessa região próxima do 4.8. Então, ela aplicou uma análise estatística e ela sugere, né? Pensando aqui a intervalo de 95% de confiança, você tem que usar valores entre 4.70 e 4.96. Mesmo assim, há uma faixa de variação aí. Tá? E se você olhar a gaussiana dela, a gente tem valores pequenos, que começam aqui, e tem valores grandes. Então, os valores, de acordo com essa distribuição, né, que ela fez, começa de 3.6 e passa de 5.4. Tá? Então, seria quase o dobro. Então, que valor que eu devo utilizar para combustíveis fósseis? Há incertezas. Mesmo que Odum, né, no livro da contabilidade alimentar e energia, eu não lembro qual capítulo agora, mas ele comenta, ele fala que realmente há diferentes UEVs para se trabalhar, né, e o analista deve escolher aquela UEV que realmente está mais relacionada ao estágio de desenvolvimento do sistema dele. Né? Então, se você está querendo crescer, você está na fase de crescimento, eficiência não é um fator que você deve considerar. Então, você pode pegar as UEVs maiores nesse caso. E assim vai. Se você está no clímax ou na fase de crescimento, eficiência já é um aspecto importante. Você tem que trabalhar com as UEVs menores, que mostram maior eficiência. Tá? De qualquer forma, né, há uma variação. Isso se aplica também à avaliação do ciclo de vida. Tá? Diferente da análise da contabilidade ambiental e energia, no ciclo de vida não tem esse conceito que Odum coloca, a síntese em energia. Se você pensar em emissões, não tem esse conceito de vou trabalhar com fatores de maiores emissões da fase de crescimento. Não. Né? Para avaliação do ciclo de vida, o valor teria que ser muito próximo do outro. Não deveria haver variações. Mas elas existem, e o que criam incertezas. Então, aqui surge a grande dúvida, né? Qual parâmetro eu devo escolher? Qual parâmetro? Eu tenho muitas opções, independente da métrica que eu esteja utilizando, né? Bom, então, como dica, né, você sempre conversa com o seu orientador, porque a princípio o seu orientador ele tem mais experiência, né? E vai conseguir, de forma científica, né, de forma mais robusta, te dizer qual o caminho a ser tomado, que ele pensa. Mas, de forma bem geral, o que nós temos duas alternativas, tá, ok? Que elas estão aqui embaixo. A primeira alternativa é o que nós chamamos de critério do analista. Tá? Novamente, independente da métrica, independente se é energia, se é avaliação do ciclo de vida, se é pegada ecológica, etc. Então, o critério do analista. O analista ele tem a liberdade de escolher os parâmetros que melhor representam o sistema que ele está avaliando. Tá, ok? É claro que essa escolha não é uma escolha aleatória. Eu preciso utilizar critérios robustos cientificamente para poder justificar a escolha de um parâmetro e não a escolha de outro. Isso tem que estar claro no meu trabalho. Tá? Seja no texto principal, ou como apêndice, etc. Mas eu devo justificar o porquê eu estou usando determinado parâmetro e não estou usando outro. O analista pode fazer isso. Então, é uma alternativa. Agora, se o analista não se sente suficientemente maduro para fazer tal escolha, estabelecendo os critérios robustos, etc., então ele aplica a alternativa 2, que seria uma análise de incerteza. Então, você pode trabalhar tanto selecionando com critérios, ou não, né? Ou trabalhar com análise de certeza. Focando um pouco mais agora no procedimento, né? Conceitos gerais sobre o método de Monte Carlo. Existem dois tipos gerais de abordagens que podem ser utilizados para estimar distribuições de probabilidade e intervalos de confiança que descrevem a distribuição de incertezas, basicamente. Então, temos o método analítico e o estocástico. Os analíticos são baseados em equações matemáticas. Usa-se quando viável ou possível. É uma alternativa, sim, claro. Há uma série de modelos matemáticos disponíveis e que podem ser aplicados, muitas vezes, né, isso precisa ser verificado, nos mais diferentes sistemas. Né?
Um dos grandes problemas é que assim, os modelos existentes não conseguem cobrir todos os sistemas, todos os tipos de análise, e também você precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de cálculo para você conseguir trabalhar com essas equações matemáticas. Uma alternativa, então, é trabalhar com as abordagens estocásticas. Então, os modelos estocásticos são baseados em interações múltiplas e está submetido às leis do acaso ou aleatoriedade, que vem da teoria probabilística. Os modelos estocásticos eles são mais, operacionalmente falando, eles são mais simples de serem utilizados. Eles demandam um pouco de equipamentos e softwares, né, mas eles são mais simples de serem utilizados. Obviamente, há algumas críticas, né, no uso dos modelos estocásticos. Vou falar um pouco mais para frente em relação à escolha da distribuição, né, que corresponde à variável aleatória, mas eles são os métodos mais utilizados de acordo com a revisão da literatura que eu venho fazendo, tá? Principalmente ligado mais às ciências ambientais e engenharia de produção. Bom, o método Monte Carlo surgiu oficialmente em 1949, com o artigo The Monte Carlo Method, escrito pelos matemáticos Newman e Ulam, e trata-se de um modelo estocástico, pois consiste basicamente em gerar aleatoriamente N sucessivas amostras que serão testadas contra um modelo estatístico. Aqui, apenas para ilustrar um pouco, né, o uso das técnicas, né, a simulação de Monte Carlo, eu digitei a palavra-chave Monte Carlo no Scopus, tá? Isso no dia 17/7, e apareceram vários trabalhos. E você pode perceber que, principalmente, né, o pessoal aqui da física e da astronomia trabalha bastante. Engenharia também, tá? Engenharia também trabalha bastante. Aqui tem as ciências ambientais. Então, o método, a simulação de Monte Carlo, ele vem sendo considerado em muitos trabalhos científicos. Bom, em relação a livros, né, eu coloquei aqui embaixo, eu não estou sugerindo nada, eu só coloquei esses dois a título de exemplo, tá bom? Esse azul eu tenho em PDF, e através desse azul que eu tenho retirado alguns conceitos e algumas ideias, tá? Mas há uma série de livros disponíveis da literatura, e todos eles, com certeza, cobrem, né, todos os conceitos e as técnicas utilizadas. Bom, focando em Monte Carlo, como trabalhar com o Monte Carlo, né? A essência da simulação do Monte Carlo, ela compreende, primeiro, estabelecer uma distribuição de probabilidade a qual responde uma variável aleatória. Então, o analista vai escolher, vai estabelecer, vai assumir uma distribuição de probabilidade para a variável aleatória que ele está considerando e está sendo analisado. Talvez essa seja uma das críticas, né, em relação aos métodos estocásticos comparado aos métodos analíticos, né, no estabelecimento dessa distribuição de probabilidade. Geralmente não temos muitas informações sobre como uma variável aleatória se distribui, né? Então você tem que acabar assumindo uma distribuição de probabilidade. E a etapa 2, o segundo passo, é você amostrar essa variável aleatória um número suficientemente grande de vezes. Assim, na simulação de Monte Carlo, são geradas amostras aleatórias segundo um modelo de probabilidade que você estabeleceu no primeiro passo. Então, assim, aplicar a análise de Monte Carlo é bem simples, tá? Não tem nenhuma grande dificuldade. Eu vou mostrar alguns exemplos. Talvez as grandes dificuldades estão relacionadas mais à parte operacional, no uso de softwares, tá? Mas conceitualmente é muito simples. Condições para se aplicar o método de Monte Carlo. A primeira é que deve existir uma condição de independência. Essa também é uma crítica, né, das pessoas que usam os modelos analíticos, que elas criticam os modelos estocásticos por isso. Porque deve existir uma condição de independência das variáveis aleatórias. Ou seja, um evento não deve influenciar no resultado de outro. Por exemplo, quem trabalha com agricultura. Quem trabalha com agricultura e agricultura irrigada. Eu tenho um pivô central que está irrigando a minha produção de soja, por exemplo. Então, a água é um recurso que entra, é um input, é um recurso que entra no meu sistema e deve ser contabilizado. Qual o outro recurso que entra no meu sistema? Eletricidade, porque eu preciso alimentar, né, com energia a minha bomba
para que a bomba consiga deslocar a água, deslocar esse fluido até os aspersores, etc, etc. Então, essas duas variáveis, esses dois inputs no meu sistema, elas são dependentes. Ou seja, se eu uso mais água para irrigar uma área maior, consequentemente, eu vou demandar mais energia elétrica. Tá? Então, elas são dependentes. Isso o analista precisa entender, precisa identificar quando ele estiver montando o modelo dele. Ok? Elas funcionam dessa forma. Eu recebi uma mensagem. Ok. Então, essa dependência precisa ser verificada. Tá ok? E depois de verificada, o analista precisa modelar ela de forma adequada. E a segunda condição é que a análise Monte Carlo deve respeitar o teorema do limite central, ou seja, o resultado de uma simulação de Monte Carlo, né, o resultado final, ele vai responder, ele vai ter o formato de uma curva normal de distribuição de probabilidade, independente da distribuição adotada para cada variável aleatória assumida anteriormente. Ou seja, não importa qual a distribuição que eu assumi aqui, o resultado final da minha análise de Monte Carlo vai ser uma curva, uma gaussiana, vai ser uma curva normal. Ok? Falando em distribuições de probabilidade, né? Aí, existem inúmeras distribuições disponíveis. Nessa figura eu peguei do trabalho do Wingersen, publicado em 2010, e ele trabalhou com um software, aqui, ó, um software Oracle, Crystal Ball. Eu não conheço esse software, ele é um software estatístico que fornecia esses tipos de distribuição. Então, essas são as mais utilizadas. Nós temos a normal, a triangular, Poisson, binomial, log normal e assim por diante. Tá, ok? Bom, segundo Wingersen, ele enfatiza o quê? Caso não exista evidência de outro tipo de distribuição para sua variável aleatória, o uso da distribuição log normal é recomendada para análise de incertezas em estudos relacionados a questões ambientais. Essa afirmação é baseada em observações realizadas por Limpert e colaboradores, em que muitas variáveis ambientais tendem a possuir distribuições que são similares à log normal. Então, a sugestão do Wingersen é, se você não conhece a distribuição da sua variável aleatória, você assume e considera ela como respeitando uma distribuição log normal. Falando um pouco agora sobre geradores de números pseudo-aleatórios. Eu já vou explicar o motivo pelo nome, né? Pseudo-aleatórios e não somente aleatórios. Bom, de acordo com esse autor, o Fernandes, o Microsoft Excel ele possui um gerador de números aleatórios através da função aleatório. Porém, essa função considera uma distribuição de probabilidade do tipo uniforme. Para outras distribuições, algumas adaptações da função aleatória do Excel são necessárias. Então, aqui ele dá alguns exemplos. Então, só voltando um pouquinho, essa função aleatória que existe no Excel, e por que eu estou falando do Excel? Estou falando do Excel porque é o software que eu uso e que é o software mais comum, né? Que basicamente todos nós temos em nossas máquinas, mas para aqueles que têm condições de investir em um software de estatística, esses softwares de estatística já trazem alguns pacotes que incluem geração de números aleatórios, trabalhar com Monte Carlo, tá? Então, os exemplos que eu vou dar aqui estão relacionados ao Excel, para poder, assim, para que todo mundo tenha acesso e consiga trabalhar com esse tipo de abordagem. Então, a função aleatório, ela tem uma distribuição do tipo uniforme. Eu vou só voltar um slide para a gente rever o que é o uniforme. O uniforme é essa aqui. Então, quando a gente digita apenas aleatório no Excel, ele vai considerar esse tipo de distribuição na hora de gerar os números aleatórios. Mas muitas vezes você não quer esse tipo de distribuição. Você quer um outro tipo de distribuição. Então, de acordo com esse autor, o Fernandes ele sugere. Bom, se aqui, essa aqui é a uniforme, né? A segunda já seria uma distribuição triangular simétrica. E aqui tem a sintaxe que ele sugere que se coloque no Excel. Tá? Se você quer uma distribuição normal, a sintaxe vai ser essa.
Uma exponencial, a sintaxe é essa daqui. Aqui eu enfrentei um grande problema, inclusive é um problema que até hoje eu não consegui resolver ainda esse problema. Esse autor, o Fernandes, ele fornece essas 4 distribuições para serem trabalhadas no Excel, né? Mas a gente acabou de ver no slide anterior que o pesquisador, o Wingersen, ele sugere que quando não conhecemos a distribuição, devemos trabalhar com a log normal. Mas a log normal, esse autor, o Fernandes, ele não sugeriu qual é a sintaxe no Excel. Até hoje, esse momento, eu não encontrei essa sintaxe. Então fica aí um desafio para aqueles que se interessem pelo assunto em buscar, né, a sintaxe que eu devo colocar no Excel para gerar números aleatórios baseados numa distribuição log normal. Quem achar, por favor, me envie por e-mail que eu vou ser eternamente grato. Aqui um exemplo, esse é um trabalho de uma ex-aluna minha de iniciação científica, no qual nós aplicamos análise de Monte Carlo, tá? Bom, o sistema dela era a produção de enzima, a enzima utilizada na produção de etanol de segunda geração, tá? Então avaliou-se a demanda energética para a produção de enzima. E o que foi utilizado no trabalho dela foi uma distribuição triangular. Tá? Uma distribuição triangular simétrica, que está colocada aqui embaixo. Então, essa aqui em cima é a sintaxe utilizada, e essa sintaxe foi utilizada em todas essas células aqui, onde nós escolhemos números aleatórios, né? Baseado nessas quantidades mínimas e máximas do inventário dela. Eu vou, na parte operacional, eu vou mostrar esse exemplo de forma um pouco mais detalhada, tá bom? E vocês vão conseguir entender o passo a passo. Mas aqui foi utilizada uma distribuição triangular simétrica. Eu tenho uma máquina, né? Nessa máquina eu tenho instalado o Excel 2013, e no Excel 2013 ele tem um pacote estatístico muito importante, que pode ser muito utilizado e deve ser mais utilizado, na verdade, né? Que é análise de dados. Então, para acessar, você tem que clicar em dados, depois análise de dados, e vai abrir essa caixa de diálogo. E aqui você tem uma série de ferramentas estatísticas que podem ser trabalhadas, né? Incluindo o quê? Incluindo esse gerador de números randômicos. Tá ok? Clicando aí, ele vai abrir essa outra caixa de diálogo, onde você entra com o número de colunas que você quer, número de repetições, e você escolhe aqui a sua distribuição. Mas também as distribuições fornecidas, elas não cobrem todas as distribuições existentes, né? E, inclusive, a log normal, que é sugerida pelo Wingersen, ela não se encontra nesse pacote estatístico do Excel. De qualquer forma, a evolução dos softwares, né, incluindo o próprio Excel, já vem trazendo esses pacotes estatísticos que auxiliam bastante no nosso trabalho. Uma outra forma, se você quer maior precisão ainda e confiar mais ainda na geração dos números aleatórios, você pode trabalhar com esse add-in do Excel, que foi eu acho que é um pesquisador japonês que trabalhou, e ele fornece gratuitamente, tá? Você baixa o add-in e coloca esse add-in no Excel, e segundo esse autor, essa abordagem dele, que trabalha com programação, vai evitar uma série de vícios, etc., que tem dentro do próprio Excel. Então, por que pseudo-aleatórios? Porque, na verdade, os números gerados, eles não são aleatórios de fato, né? Eles são pseudo-aleatórios porque a geração dos números é baseado numa distribuição de probabilidade que você escolheu previamente. Tá ok? Então, por isso que são chamados de pseudo-aleatórios. Agora, em relação ao número de interações. Esse autor, o Fernandes, ele sugere, né, esses modelinhos, que na verdade são modelinhos que você encontra facilmente no trabalho com estatística, né, onde você pode estimar o número de interações baseado no desvio padrão, no erro absoluto, no erro relativo, etc. Assim, o fato de trabalhar com essas equações para estimar o número mínimo de interações é até fácil, operacionalmente falando, né? É só seguir esses passos que ele coloca aqui embaixo, é bem fácil de ser aplicado. Mas o fato é que, de acordo com a minha literatura, né,
a minha revisão da literatura, que eu venho acompanhando as evoluções da aplicação desse método nas ciências ambientais, poucos pesquisadores trabalham com esse número, o cálculo do número mínimo de interações, né? O que eu encontro na literatura, basicamente, é a suposição. A pessoa assumiu um determinado número e trabalhou com ele. Por exemplo, o que eu encontrei, esses autores aqui trabalharam com o número de repetições igual a 100. Agora, esses autores aqui trabalharam com o número de repetições de 1000. Essa literatura que eu fui pesquisando é exclusivamente da síntese, aqueles que trabalharam com síntese e energia, tá? A avaliação do ciclo de vida e outras métricas não estão incluídas aqui nesse exemplo, tá bom? Outros pesquisadores aqui trabalharam com o número de repetições de 10.000, e por fim eu encontrei um aqui que trabalhou com 100.000 repetições. Então 100.000, 10.000 e 100.000. Como sugestão minha, por experiência, eu aconselho vocês, aqueles que forem aplicar a análise de certeza Monte Carlo, a trabalhar com 10.000, tá ok? Porque a partir desse número você já começa a ter, no final, o resultado final, né, a distribuição, você começa a visualizar o shape, né, de uma gaussiana mais perfeitinha, mais bonita. Se você usa valores menores, obviamente é a gaussiana ainda, porque precisa respeitar a segunda condição da teoria central, né, do limite, mas a gaussiana não fica, o shape não fica bonito, você não consegue visualizar perfeito, que eu vou mostrar agora no próximo slide. Aqui, exemplos, né? Também são exemplos daquele trabalho da minha ex-aluna, que aplicou análise de certeza na produção de enzima. Esse primeiro aqui, na parte superior, né, a número de repetições foi considerado igual a 100. Então, aqui nós temos os pontos, né, graficados, as 100 repetições, na forma de um gráfico, e aqui temos a distribuição. Né? Essa aqui é uma distribuição, obviamente, normal, ela tem que ser normal, você não teria algum erro na aplicação do método, mas, como eu falei, o shape não fica bonito, né? Não fica perfeito. Então, alguns degraus, né? E isso é em relação ao número de interações que foi considerado, que foi um número baixo. Agora, considerando 1000 interações, já tem, obviamente, mais pontos aqui, você começa a ter uma gaussiana um pouco mais visivelmente bonita, vamos dizer dessa forma, tá? Se você colocar os 10.000, estão aqui os 10.000 pontos, e a sua gaussiana aqui já fica bem melhor. Obviamente, você vai aumentando o número de interações, a sua gaussiana vai ficando mais, o shape mais bonito ainda, né? Mas para esse exemplo específico, a quantidade de interações não influenciou muito na média obtida. Para 100 interações, a média obtida foi de 1.035. Para 1000 interações, a média obtida foi de 1.032. E para 10.000, 1.033. Então, a variação foi muito pequena em relação ao número de interações. Mas se trabalhar com 10.000, tanto o shape da gaussiana fica mais apresentável, e o software também, ele calcula isso muito rapidamente, sabe? Operacionalmente falando, o Excel ele faz isso em 3, 4 segundos. É muito rápido. Então, 10.000, o número, para considerar como número de interações, é a minha sugestão. Ok. Só voltar um slide. A forma de mostrar o número final, né, a gente percebe aqui. A forma de mostrar é essa aqui. Você pega o valor médio, que é o mesmo da mediana, porque você tem uma gaussiana aqui, né? O valor médio obtido, você mais ou menos esse z vezes o desvio padrão. E o que é o z? O z ele mostra, é um valor que vem da estatística, é uma característica da curva gaussiana, vem de tabela estatística e mostra o nível de confiança. Então, se eu quero um nível de confiança de 95% para o meu resultado, eu vou trabalhar com um z de 1,96. Se eu quiser 99%, que é um valor bem alto, eu vou trabalhar com um z de 2,57. Então, esses valores, eles vêm, são características da curva gaussiana que nós temos aqui, né? Então, para trabalhar, por exemplo, com 95% de confiança, o meu Z seria 2.
95,44 para ser preciso, né? O anterior era 95, então dava 1,96. Se eu quiser aumentar para 99,73, eu trabalho com Z igual a 3, tá? Porque aí a faixa que ele vai abranger aqui embaixo é maior. Então o nível de confiança é maior também. Ótimo. Em relação à parte prática, eu tenho alguns slides rapidamente para mostrar, ok? Seria a parte prática conceitual ainda. E, por fim, depois dessa parte prática conceitual, aí eu posso finalizar a gravação e a gente pode entrar, abrir a planilha do Excel e discutir sobre o que foi falado no seminário de hoje. Bom, praticamente falando, o que eu sugiro que vocês façam, para aqueles que não têm softwares estatísticos, né, com esses pacotes, e é o que eu uso, aliás, né, eu uso Excel. Então, aqui eu tenho um endereço eletrônico de um pessoal, eu não lembro agora o país, eu acho que é a Áustria, de um pessoal que trabalha com econometria, e eles disponibilizam gratuitamente um add-in do Excel que calcula, que faz a análise de Monte Carlo, tá, ok? Então, entra no site, aqui embaixo a gente tem, clica em Monte Carlo Simulation, e aqui depois você vai baixar e vai instalar esse add-in no seu Excel. Ele vai rodar dentro do seu Excel. Agora, em relação àquele exemplo da minha aluna, né, um pouquinho de forma mais específica, a gente sabe, né, já mostrei que nós trabalhamos com uma distribuição triangular simétrica para escolher os números aleatórios. Então, se você observar, a primeira etapa é a etapa do inventário, né? O inventário cobre tudo isso daqui. É uma etapa fundamental para qualquer avaliação de sustentabilidade e etc. Onde ela colocou todos os itens que fazem parte desse inventário, né? Tem o concreto, a areia, a alvenaria e assim vai. Nós encontramos, para esse exemplo específico, na literatura, porque nós não conseguimos visitar uma empresa, não tivemos acesso a dados de campo para considerar dados que representam a realidade brasileira. Tivemos que pegar isso da literatura. E encontramos esses dados do inventário na literatura. Só que esse trabalho é um trabalho feito por um pesquisador chinês, com uma empresa chinesa, etc., com algumas diferenças do que nós temos aqui, né? Então, nós decidimos pegar outras informações de literatura também, para representar o nosso inventário de dados mais próximos à realidade brasileira. Então, acabamos tendo no final uma faixa de variação, né, para cada item, com o valor mínimo e o valor máximo. Então, aí decidimos trabalhar com análise de certeza. E o primeiro passo, então, foi fazer essa coluna aqui, que era obter o número aleatório dentro dessa faixa de mínimo e máximo que estabelecemos e considerando uma distribuição triangular para esse número aleatório. Isso é feito utilizando essa sintaxe aqui em cima, como eu já mencionei anteriormente. Além do inventário, a outra parte estava relacionada aos fatores de conversão, né? Para esse caso específico, as intensidades energéticas, e nós também tínhamos dúvidas, porque quando entrávamos no EcoInvent, há um leque muito grande de possibilidades. Então, ao invés de usar o critério do analista e assumir um valor representativo, nós decidimos também trabalhar com incertezas. Então, pegamos dois valores que julgamos mais próximos do caso brasileiro, para representar o nosso sistema, e trabalhamos com os valores mínimos e máximos também dos fatores de conversão, que são essas duas colunas aqui. Pegamos os dados no EcoInvent. E depois trabalhamos com o aleatório, a geração de números aleatórios, também considerando uma distribuição triangular simétrica. Ok? E a última coluna aqui, ela mostra, essa coluna aqui, ela mostra finalmente a multiplicação, né, do meu inventário pelos meus fatores, de acordo com o número aleatório escolhido nesse round, nessa rodada de interação. E a soma de todos eles vai dar finalmente o meu resultado aqui embaixo, que é a quantidade de energia para se disponibilizar 1 quilograma de enzima para ser utilizado. Então, vocês reparem que cada vez que eu rodo, né, cada interação, eu tenho números aleatórios escolhidos, eles são diferentes. Então, se eu rodar uma vez, ele vai chegar no valor final. Nesse exemplo aqui, temos 1084,75. Mas, na hora que eu fizer a segunda interação, ele vai escolher números aleatórios diferentes. Então, o resultado final vai ser diferente desse 1084,75. Aí eu já tenho dois valores diferentes. E eu repito isso N vezes.
Para esse caso, desse estudo aqui, nós repetimos primeiro 1000 vezes, depois 10.000 vezes, tá? E chegamos depois no resultado final, a curva de distribuição e o valor com a sua incerteza. Bom, em relação ao Excel, você baixa um suplemento, o ADIN, né? E depois, facilmente, você acessa ele. Você clica aqui em suplementos. O ADIN é o MaxSim, tá? Que é o gerador, é a simulação de Monte Carlo. E ele vai abrir essa janela, né? Essa caixa de diálogo para a gente. Aqui você vai escolher a célula que você vai fazer a análise de Monte Carlo de fato, né? Que nesse exemplo específico é essa célula aqui embaixo, que é o resultado final, tá? Aqui você entra com o número de repetições. Basicamente é isso. Ele te dá outras opções, como fazer Monte Carlo para outra célula. E eu geralmente clico, né, tico esses dois quadradinhos aqui, onde ele vai mostrar todos os valores calculados. Senão ele chega até o centésimo valor e ele corta. Tá? E eu mando ele rodar. Ele roda rapidamente. Ele demora 4, 5 segundos, ele vai rodar a simulação e ele vai dar uma resposta como essa daqui. Aqui nós temos os números, né? A primeira interação deu esse valor aqui. A segunda interação já deu um valor diferente. A terceira, outro valor. É claro, porque cada interação que ele faz, ele escolhe números aleatórios diferentes, de acordo com o máximo e mínimo estabelecido e de acordo com a distribuição que eu estabeleci. Tá? Como resultado final de todos esses pontos aqui, nós temos esse gráfico, né? Número de repetições, para esse caso, não foi 10.000, foi 1.000 vezes. Temos aqui, número de repetições 1.000 vezes. E esses daqui são os valores finais. Tá? Eu tenho a média, tenho o desvio padrão, tenho o valor máximo, o valor mínimo. E aqui a gente tem a nossa gaussiana final, mostrando os nossos resultados. E a forma de representar isso seria dessa forma aqui, tá? Eu tenho o valor médio, mais ou menos o Z vezes o desvio padrão, né? Para esse caso, 95% de confiança, usando o Z igual a 1,96. Claro, você tem que respeitar alguns algoritmos significativos, etc., mas essa é basicamente a forma de representar o número final. Muito bem. Na literatura, o único trabalho que eu encontrei focado em emergia, avaliando incertezas, mas usando um método analítico, foi esse daqui, tá? Esse foi, nós conhecemos, né? Trabalhamos com o Campbell e com a Ronfman, e eles aplicaram um método analítico ao invés do método estocástico para avaliar as incertezas na síntese de energia. E por que eles fizeram isso? Né? Qual a justificativa? Então, eles falaram que Monte Carlo requer considerações que afetam os resultados, como, por exemplo, assume-se que as variações de entrada seguem determinada distribuição de probabilidade. Isso é verdadeiro, né? Porque é a primeira etapa da aplicação do Monte Carlo. Você assume uma distribuição de probabilidade para suas variáveis aleatórias. E também você assume que essas variáveis são independentes. Mas essa parte tem como ser corrigido, né? Para o analista que está modelando a análise dele, isso é fácil de ser corrigido. Agora, essa primeira etapa aqui, né, onde a gente assume uma distribuição, essa já é um pouco mais complicada. Trabalhar com a log normal quando possível, se não possível, a triangular talvez seja mais adequado. O que esses autores trabalharam como método analítico nesse paper foi o método de Taylor e o método da variância. Agora, interessante são as conclusões que eles chegam. De qualquer forma, o estudo comparativo feito pelos autores, considerando casos de estudo, mostrou que a diferença nos resultados obtidos pelas três abordagens são insignificantes. Então, independe se eu trabalho com método analítico, se eu trabalho com método estocástico, como a simulação de Monte Carlo, por exemplo, os meus resultados vão ser muito semelhantes. Muito bem, pessoal. Eu estou terminando, né? Essa primeira etapa, que é mais teórica. Essas são as referências que eu utilizei como base para a definição de alguns conceitos, né? Nesse trabalho. E eu termino, então, aqui essa primeira parte com essas palavras do estatístico britânico, George Box. Então, ele fala que, essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Bom, então eu agradeço a participação de todos. Eu vou encerrar a gravação dessa apresentação
para que nós possamos, então, entrar numa parte mais prática e operacional e também abrir os microfones para poder trocar ideias e tirar algumas dúvidas. Eu estou só parando a minha gravação, vou ver se eu estou fazendo certo.